gente vai falar sobre preparação de superfície, né? Eu acho que é um tema relevante pela importância que a gente tem na preparação de superfície em relação à a durabilidade do esquema de pintura, né? Seguramente é o mais importante. Existem outros itens mais importantes, né? Porém, a preparação de superfície, ela cabe, né? Um lugar especial tem que estar sempre em voga, a gente tem que estar sempre relembrando. Então, vai ser uma apresentação, né? Tem 90 slides mais ou menos, então a gente vai dar uma passada em bastante coisa, tá? E não se preocupe que a gente tem mais 2 módulos aí de projetos, né, e corrosão, onde a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em alguns temas, tá? Então, a gente vai passar isso de uma maneira não rápida, né, mas uma maneira sem dar alguns detalhes que a gente vai dar no próximo módulo. Hoje a gente tem aqui no índice 5 tópicos, né, os principais. A gente vai falar sobre a importância do preparo de superfície. Vamos falar também da performance, né, do esquema de pintura, isso diretamente ligado à durabilidade, né, tá? E a qualidade no preparo de superfícies, vamos ver como eles estão intimamente ligados. E também o que nós devemos controlar nesse preparo de superfície para que nós tenhamos essa longevidade. Quais são os métodos, né, de preparo de superfície? E também vamos falar, né, dar uma introdução sobre sais solúveis e flash rust, tá? Que isso também são importantes e fazem parte do preparo de superfície e são gerados, né, até o próprio flash rust ele é gerado por uma metodologia de preparo de superfície. Então, qual que é o primeiro, né, primeiro tópico? A gente vai ver a importância. Então, a preparação de superfície ela é sempre protagonista na performance do esquema de pintura. A preparação de superfície é o item mais relevante, né? Em qualquer especificação. A especificação ou a indicação de um produto, ela deveria, né? Nem sempre é, mas ela deveria iniciar pela especificação do preparo de superfície antes de saber, né, qual vai ser a tinta que vai ser utilizada. Então, a gente tem o desempenho do revestimento, ele vai depender muito de adesão, né? Sistemas de pintura vão falhar se você não tiver com uma preparação de superfície adequada. E, assim, o prejuízo causado pela inadequada preparação de superfície, né? Ele gera bastante prejuízo em qualquer estudo que a gente vê de custos de corrosão, né? A gente vê que o preparo de superfície está muito ligado, né, a essa falha. Então, os 3 principais fatores, né, que a gente tem aqui, eles vão ser a preparação de superfície, o esquema de pintura e a aplicação. Então, na aplicação também, né, se tem a gente vai afetar o desempenho do revestimento, né, do sistema de pintura, tá? Se a aplicação também não for adequada. Então, a gente tem como preparar a superfície no aço, ela significa executar operações que permitam obter limpeza e rugosidade, né? Então, trabalham juntas, mas antes se faz uma limpeza e rugosidade. Até antes da limpeza, né, se faz uma maquiagem, vamos dizer assim, na peça onde é equipamento de aço, que é para tirar os pingos de solda, rebarbas, né? É sempre importante para não ter pontos de fuga de borda e ter corrosão ali. Então, a limpeza vai eliminar materiais estranhos, né, como contaminante, oxidação, tinta mal aderida, no caso de manutenção, que vão prejudicar a aderência do novo revestimento. Então, a rugosidade vai aumentar a superfície de contato e também vai ajudar a melhorar a aderência. Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas a rugosidade, ela aumenta a área de contato da tinta com o aço. A gente tem, seguidamente, né, a gente às vezes tem que buscar informações coerentes, tem que buscar referências, né? E a ISO, né, ela sempre referência, né, ISO 8502, para a gente não ficar achando, né, ou supondo, ela cita, né, categoricamente que nós temos, né, que o comportamento do sistema de revestimento ou sistema de pintura ele é afetado principalmente pela condição do substrato. Então, definido por uma norma, pela ISO, tá? Então, já se denomina, já se define que vamos dizer, a condição do substrato é a principal condição para uma boa performance do sistema de pintura. E a gente tem também, né, alguns pontos que nós devemos nos atentar, que eles são os mais importantes, né, para a gente retirar
tratar de superfície. A superfície não pode ter, né, a corrosão, não pode ter carepa de laminação, não pode ter óleo, graxa, poeira, né, a umidade residual, não pode ter sais solúveis, né, que a gente não vê, e não pode ter tinta também, né, remanescente, né, se você tiver tinta com problema de enrugamento ou tinta solta, né, você também vai colocar outra em cima e você vai perder toda a tua pintura, tá? Os métodos que a gente tem que usar para essa preparação de superfície, né, antes da gente colocar a pintura em cima, eles são assim, os mais usuais, existem outros, né? Então a gente passa pelo desengraxe, pela limpeza de solvente, também passamos, né, pelas ferramentas manuais e mecânicas. Estou colocando como exemplo aqui SSPC, SP2 e SP3, mas também ST2 e ST3 também são as duas, né, respectivamente, contratipos dessas normas da SSPC. A decapagem alcalina ou decapagem ácida, o jateamento abrasivo, né, também denominações SSPC, mas a ISO também a gente vai ver lá na frente, e a limpeza com água e hidrojateamento, porque aqui a gente tem tanto a hidrolavagem quanto o hidrojato. São diferenças de pressão, mas todas estabelecidas na SP12. Né? O grande, vamos dizer assim, o grande trabalho que todo mundo tem quando fala em aço novo, né? Ou às vezes até aço usado em manutenção, encontramos várias vezes o problema da carepa, né? A carepa de laminação, ela sempre está sendo lembrada, né, em qualquer palestra, qualquer curso que a gente fale de tratamento de superfície ou de corrosão, a carepa de laminação sempre está presente. Então, aqui todo mundo já está careca de saber, né? A gente tem ali a carepa de laminação, ela é proveniente do processo, é intrínseco ao processo, né, da obtenção das chapas de aço. Né? Então, quando esse aço é laminado a quente, né, então nós temos temperaturas que chegam até 1.250 graus, né, nesse processo siderúrgico. Então, depois que tem esse resfriamento, é formado o óxido, né, na atmosfera, você tem a formação da carepa. Que, na verdade, é uma carepa de cor azulada e tem uma definição, né, que é... A carepa, na verdade, ela protege o aço, né, durante um tempo. Então, se ela estiver firmemente aderida, ela é dura, ela é impermeável, né? Então, se ela estiver intacta, ela realmente é uma proteção. Mas, devido a essa diferença, né, que existe entre a dureza do aço e a dureza da própria carepa, a gente vai ter todo esse problema que a gente vai estar falando aqui para frente. Aqui os graus que a gente tem, um grau A, né, de intemperismo, de chapa de aço, ainda com carepa, né, praticamente intacta. O grau B, grau C e grau D, gradativamente eles vão diminuindo, né? Vão aumentando a corrosão. O grau C você já praticamente não tem, quer dizer, já não teria nada, né? Teoricamente, né, gente? Isso aqui é padrão fotográfico, não é uma situação ideal. Né? E o grau D, né, onde você tem toda a superfície corroída e já com certa perda de massa já. Né? Aqui a gente tem uma foto bem de perto de um aço laminado a quente com a carepa, né? Está bastante intacta, né? Chega até a ser bonita. Né? E a gente vai ter que fazer o quê? Por que a gente precisa quebrar a carepa? Né? Nós temos que quebrar ela para conseguir ancoragem. E também porque ela né, sempre a gente tem que tentar eliminar a carepa. Né? Ela não vai, se você tiver um ponto assim, você fizer um tratamento pontual, né? Vamos pegar uma chapa de aço que tem só um ponto que tem corrosão, você faz pontual e todo o restante ainda tem carepa. É questão de tempo, vai acontecer a mesma coisa. Então, por isso que se determina, né, antes que seja tarde, tira a carepa para evitar o problema depois. Em qualquer situação. Né? Mercado de implementos agrícolas, no mercado de marine, protective, né? Todos os mercados. A gente tem aqui a preparação, né, da superfície. Em cima nós temos uma figura bastante, só para a gente colocar aqui para vocês, para uma figura, né, do que nós temos que fazer. Então, o substrato, a gente vai ter que propor essa rugosidade, nós vamos ter que deixar ele rugoso, indiferente se vai ser por jateamento, tratamento químico, a fosfatização, por exemplo, o ácido fosfórico, ele ataca e vai retirar também a carepa, se não toda, boa parte dela, né? Então, a gente tem muitas vezes não é tão fácil tirar a carepa, tá, gente? A gente tá nessa foto aqui, dá para ver um fluxo do que aconteceria. A carepa, ela pode chegar até meio milímetro de espessura, dependendo do processo do aço, né? Então, uma camada bastante espessa. Por isso que se tem até é usual, né, que os usuários de aço, eles deixem as chapas
ao tempo, para que elas, ao invés de chegar com esse grau A e B que a gente viu aqui, né, eles chegam com grau C, por exemplo, por quê? Porque você vai ter uma performance do teu jato, você vai gastar menos granalha, você vai gastar menos tempo. Então, geralmente você deixa o aço, né, correr um pouco mais, vai acontecer o que está acontecendo aqui. Você tem, né, com o calor ele expande, com o frio ele retrai, então eles têm um coeficiente diferente de dilatação. Então, o aço ele vai expandir, né, diferente do que vai expandir a carepa. A carepa é sempre menos, né, é menos flexível, né? Então, com a chuva e o sol, você vai ter, todo dia você vai ter essa expansão, essa retração, e vai acontecendo, né, essa sequência até a gente começar a ter o problema de corrosão, né? O grau D, como eu falei, né, a perda de massa, dessa figura aqui está bem claro, né? Aqui a gente tem uma figura também de uma carepa de eliminação bem de perto, né? A gente já tem áreas corroídas e perto ali da área azul, onde tem a carepa, a gente já tem pontos de corrosão e provavelmente já tem penetração de eletrólitos ali embaixo, é questão de tempo para começar a corroer. Um tanque, né, com carepa também, já ainda carepa bastante nova, né? A gente tem, muitas vezes a gente, se o tanque for ficar estacionário, né, se ele não for muito utilizado, não tiver temperatura, pode durar uns anos até com a carepa de laminação, né? Mas sem garantia nenhuma, né? A gente, por isso que se pede para tirar. Pode ser que dure, pode ser que não. Tudo vai depender das agressões que já sofreu essa chapa de aço, né? Como que ele está internamente. Nem sempre é possível só de bater o olho saber se está intacto ou não. Então, por segurança, por isso que se pede para retirar toda a carepa. Aqui a gente tem a carepa de laminação intacta também embaixo, uma chapa bastante nova, e feita uma aplicação em cima. Aí já não tem corrosão, mas nós temos um problema de aderência, né? Porque a carepa de laminação, por ser um óxido, né, bastante duro e formado numa temperatura alta, ele é muito liso, né? Então, tem tintas que você não consegue uma boa aderência, a maioria delas tem que ter uma tinta bastante específica para conseguir. E a aderência em cima de carepa não é sinônimo de boa performance, né? É só para... Aqui nem isso, nem a tinta não aguentou nem isso. Aqui mais um exemplo de carepa também, isso aqui é aqui na nossa planta, né? Tá? A gente tem ali também uma chapa. A gente tem aqui agora falar de contaminantes antes de nós entrarmos. Então, tem todo um processo anterior a você, antes de ir para o jato, ou antes de você preparar você está fazendo uma manutenção de um equipamento numa área de papel e celulose, ou você está fazendo uma preparação de um equipamento novo de implemento agrícola, sempre você vai ter que fazer uma limpeza antes de partir para o final, né? Então, essa limpeza passa por remoção de óleos, de graxas, né? De material particulado, né? Massas ou resíduos com maior dificuldade de remoção, a retirada de óxidos e produtos de corrosão e também de sais solúveis, né? Que é um grande inimigo e, principalmente por ele ser invisível, ele continua sendo ainda mas ele tem que ser combatido. Existem várias maneiras, né? Mas ele tem que ser combatido. Então, esse aqui é um fluxograma que independe do que a gente está falando de equipamento, que é o passo a passo. Você tem que tratar a superfície, primeiro remover resíduos, óleo, graxa, semissólidos, para depois passar para o teu tratamento final, né? Então, a remoção, né, de óleo e graxa, eu quero deixar bem claro, sim, a gente passa por um momento que nós temos que se dividir em dois. Tem a limpeza, por exemplo, com solventes, que nós vamos falar, né, mais para frente um pouquinho. É muito usual quando você tem trabalhos de manutenção ou tem trabalhos de um pouquinho menos, né, de especificidade, um pouquinho menos de exigência. O grande problema é o seguinte: áreas pequenas você vai conseguir fazer, né? Você vai usar pano, vai usar escova, você vai conseguir limpar, né? Mas só para pequenas áreas, você não consegue fazer isso em grandes áreas. Para áreas onde você tem uma contaminação maior, você já vai ter que usar desengraxante, detergente, né? Tá? E depois vai ter que lavar com água doce. Então, a utilização de solventes para limpeza sempre vai ser para áreas menores, né? Existe depois também, né, um problema intrínseco à limpeza por solvente, que é o espalhamento, né, do óleo, muitas vezes, e você não retira, porque ele acaba ficando invisível. A fosfatização, gente, eu vou passar aqui, são 3 slides só para a gente passar rapidinho, porque ela é um pouquinho mais
específica, né? Mas também a fosfatização, ela não deixa de ser muito parecida com qualquer outro tratamento de superfície, porque você vai fazer o quê? Você vai converter um metal, né, que é o aço, o ferro, né? Você vai transformar ele em fosfato, que vai ser insolúvel e vai estar estável. Então, aquilo que a gente já falou na corrosão, né? Então, o aço, ele era óxido, ele passa a ser o ferro, né? Metal, vai tá instável, vai sempre querer voltar, né? A ser o óxido de ferro. Então, a fosfatização, ela, de uma maneira, ela estabiliza, né? Essa reação. Então, o retorno do aço ao seu estado natural, ele é estancado pela fosfatização, né? Então, vai ser um fosfato insolúvel, né? Do nível metálico, que é chamado também de tratamento por conversão, que vai pegar uma superfície ativa, né, que é o aço, né, em forma de metálica, e vai transformar numa superfície não ativa através dessa conversão, tá? Então, você tem fosfatização, né, tem fosfato de ferro, fosfato de zinco, e é muito, né, muito eficiente, né? Isso aqui eu já mostrei para vocês na primeira, acho que foi na primeira apresentação. Então, a gente tem aqui, de maneira bem rápida, né? Então, o uso em sinergia da fosfatização com a pintura é muito eficiente, desde que ambos sejam bem feitos, né? Então, a gente tem ali, só para vocês terem ideia, um corpo de prova só fosfatizado, em 30 minutos ele está com produtos de corrosão no painel, né? Tá? Uma tinta, né? O mesmo painel, né? Tá preparado da mesma maneira, com 70 microns de tinta alquídrica. Em 70 horas ele vai estar com produtos de corrosão, início da corrosão. E se você trabalhar com os dois em conjunto, em sinergia, você vai ter 500 horas de salto spray, tá? Um ensaio que está presente é um caso que está presente no livro do professor Gentil, né? Então, e não perde a sua realeza, não perde a sua realidade, é isso aí mesmo. Então, a gente trabalhar em sinergia com esses dois processos é muito importante. Principalmente porque a fosfatização, ela não pode ser novidade, né? A gente tem, até na área naval, vou citar a área naval porque ela é mais aguda um pouquinho, mas a área naval já usa fosfatização há mais de 10 anos, né? Usa a fosfatização para fazer tubulação, né? A parte de casaria. Então, onde você tem peças com menor tamanho, né? Corrimões, escadas, né? Essa parte toda já é feita a fosfatização na área naval há bastante tempo, tá, gente? Então, é algo que nós temos, né, cada vez que conhecer melhor, né? E é um processo, né, de tratamento de superfície como outro qualquer, só tem que conhecer as suas particularidades, tá? A gente vai partir agora para falar de desengraxe, né, que é o SP1, né, o primeiro, a gente discorrer sobre todos esses daqui. Então, o desengraxe você vai fazer vai remover de uma maneira bastante eficiente qualquer tipo, né, de filme ou de película aderida, né, porque quando você tem um óleo ou uma graxa em cima do aço, ele está em forma de filme, em forma de película, né? Então, você vai fazer um banho, geralmente com pH, né, pH bastante básico, né? Depois provavelmente vai ter que neutralizar, né, para fazer essa lavagem, e sempre que possível, né, a temperatura, ela ajuda muito na retirada desses contaminantes, né, em forma de filme. Então, quando puder, da temperatura, nem sempre é possível, água quente, muitas vezes não precisa nem usar detergente, nada, somente água quente já é suficiente para eliminar. A limpeza por solventes, né, como a gente já falou anteriormente, para finalizar aqui, ela é muito eficiente, né, na limpeza de impurezas, né, mais simples. Ela remove graxas, né, e óleos que você tem uma contaminação leve, né? Porém, ela não remove contaminações pesadas, e pior do que não remover essas contaminações pesadas, ou óleo mais pesado, né, mais polimerizado, o que acontece? Ele acaba espalhando esse óleo pela superfície e muitas vezes você não vê, porque você acaba diluindo, né, com o solvente e acaba espalhando ele na superfície, também não vê, e ele vai te causar um problema no futuro. Então, a gente tem que ter certeza que aquilo que nós estamos nos propondo é uma remoção de impurezas bastante simples, né? Não de contaminações pesadas, senão a gente dá um tiro no pé, na verdade. A gente vai trabalhar, vai aplicar tinta em cima de uma película invisível, né? De óleo ou de graxa, né? Muito parecido, inclusive, quando a gente está falando de exudação de epóxi, quando você tem a carbamatação, tá? Também é um processo bastante agressivo, bastante tóxico, o solvente, né? Geralmente se faz com solventes aromáticos ou com cetonas, que tem uma agressividade bastante grande, né, para o trabalhador.
E também na mesma batida, né, de solventes, a gente pode falar de removedor. Os removedores são muito utilizados também, desculpe, é muito utilizado também quando você tem um trabalho de menor porte, né? Então você acaba usando o removedor porque ele realmente é eficiente na retirada, principalmente de resíduos, né, de pinturas antigas em manutenção, né, para pisos, para máquinas, né? Só que ele tem um problema, a maioria dos removedores eles têm parafina na sua formulação, que é justamente para que forme uma película em cima e não deixe evaporar amina, solvente, que quer que seja que está sendo usado como agente de limpeza, para ele ficar em contato sempre com o substrato, né, e assim ser mais eficiente. Porém, quando você faz essa limpeza, você vai, né, tem a tendência muito grande de deixar resíduo da parafina, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Né? Também para áreas pequenas, mas também tem que se tomar cuidado e não deixar essa parafina remanescente. O melhor aqui é água quente mesmo, tá? Com pressão para conseguir tirar. Resíduos alcalinos e ácidos também podem ser provenientes dos removedores, né? Então, limpar com bastante água limpa. E todos os resíduos, né, que sejam de tinta ou do agente removedor, devem ser retirados. Então, você vai colocar um removedor, ele vai retirar a tinta, mas vai fazer o resíduo dele, né, é muito grande. Então, você tem que tirar isso aí tudo, ele gera muito mais resíduo, né? Você tem 20 microns de tinta, você tem que colocar 70 de removedor para tirar aquilo ali. Então, o material sólido que você vai ter que retirar dessa superfície sempre é bastante grande. Para pequenas áreas, né, não tem problema algum. Agora, a parte de decapagem alcalina ou ácida, né, também uma norma de referência SSPC. A gente tem na decapagem dois tipos, né? A gente pode ter uma decapagem ácida ou alcalina. Decapagem ácida bastante utilizada em aço carbono ou nos substratos ferrosos, né? Então, até ácido fosfórico, apesar de não estar citado embaixo ali, a gente tem ele como bastante utilizado, né? Como decapagem, né? E a decapagem alcalina é mais, assim, ela é mais comum em substratos não ferrosos, né? Alumínio, principalmente, quando você faz uma decapagem com o hidróxido de sódio ou com o hidróxido de potássio, né? Tá? Então, isso aí, a decapagem é bastante utilizada em processo de galvanização, até fosfatização, tá? Agora a gente vai chegar aqui vamos dizer assim, no que vai levar até o final da nossa apresentação, a gente vai falar desses tratamentos de superfície que eles são mecânicos, tá? Então a gente juntou, né, os três para a gente ir até o final, para a gente falar de ferramentas manuais e mecânicas, né? Falar de jateamento abrasivo e falar de limpeza com água e hidrojateamento. Então a gente vai começar com a ST2, ST3, SP2, SP3, vamos discorrer um pouquinho sobre eles, depois eu vou falar sobre jateamento abrasivo, né? E a limpeza com água e hidrojateamento, né, no finalzinho. Então, aqui a gente tem o que é uma ação abrasiva mecânica, né? A gente pode ter o processo manual, que são as escovas, as lixas, as espátulas, né? Que é o que a gente usa, por exemplo, quando qualquer trabalhador, qualquer que está fazendo uma obra em casa, vai usar isso daí, vai lixar, vai escovar para tirar qualquer tipo de resíduo, né, do substrato. Os mecanizados, lixadeira, polimento, jato abrasivo, né? Que tem assim muitas vantagens em relação aos tratamentos químicos, né? Ele não forma vapor, ele não precisa de uma área específica para ser aplicado, né? E a gente tem assim o jateamento abrasivo sempre, né? Ele vai deixar a superfície com rugosidade, que a gente vai falar bastante também, né? Propícia para uma aderência, né, da pintura depois. Os processos, né, de decapagem também promovem uma boa rugosidade, tá? Mas o jateamento é muito mais eficiente. Algo importante também que a gente tem que citar é o intervalo, né, entre o preparo de superfície e a aplicação da pintura, tá? Fiz questão de colocar esse comentário aqui pelo seguinte: nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem a maior parte de homem-hora, o maior custo, né, de uma manutenção, não vou falar nem de obra nova, vou falar de manutenção, né, é o tratamento de superfície. Porém, né, se você fez um tratamento de superfície numa área de papel e celulose, por exemplo, terminou de fazer o tratamento de superfície às 6 horas da tarde, porque lá roda 24 horas. No outro dia você vai fazer a pintura, talvez você chegue lá, né, vai ter resíduos de enxofre, né, várias coisas que vão ter se depositado sobre a superfície, você vai pintar em cima. Então, você perdeu todo o trabalho, você não vai ver, e lá na frente você vai ver, em vez de durar 5 anos, durou 6 meses.
Então, esse intervalo, né, tem que ser o mínimo possível, tá? Então, fez o tratamento de superfície, já tem que partir direto para a pintura, né? Tá? Então, é o melhor, é o mais indicado. Claro que eu estou falando de situação ideal. Às vezes não é possível, mas tem que estar mapeado, né? Então, pá, não foi possível, então aqui, no dia tal, vamos dizer, foi feito o tratamento de superfície e ficamos 24 horas, depois foi feita a pintura. Então, lá vai ajudar se der algum problema no futuro, né? Sempre deixar isso mapeado. Então, qualquer um que tenha sido o método usado de limpeza, ele deve ser deixado resíduo nenhum sobre a superfície, nunca, né? Tá? O que a partir de agora, a gente vai começar a discorrer um pouquinho sobre sobre os tratamentos de superfície mais utilizados, né? E todos eles têm referências, né? Referências. Aqui a gente está falando de referências americanas, inglesas, né? Tá? A SSPC e NACE hoje, que são uma entidade só, que é a MPP. Há muito tempo eles já trabalham juntos na definição dos padrões de tratamento de superfície, quer sejam mecânicos, por abrasão, hidrojato, ou até por fogo, né, os flames. Então, eles sempre trabalharam juntos. A ISO, né, que na verdade esse padrão deles é uma junção, né, da DIN, né, com a CISC, da DIN, que é alemã, com a DIN, que é sueca, se não me engano, e a British Standard, que coloquei mais por curiosidade, a gente não vê, né, não é muito normal a gente ver uma especificação que venha, por exemplo, BS4232, que é igual a SE3, eu sinceramente eu nunca vi isso, mas achei interessante a gente conhecer. A gente tem, então, a referência da ISO, né, que a gente falar primeiro, como eu tinha dito, tem a CIS, né, que é da Suécia, e a DIN 55928 alemã, eles fundiram as duas, assim como fez SSPC e NACE nos Estados Unidos, então eles fizeram essa fusão para ter um padrão só. A ISO, ela tem, né, nesse esse livrinho aqui, né, The Rust Grade Book, ele tem tanto o padrão fotográfico, né, quanto ele tem a descrição, né, em relação àquele tratamento de superfície ou aquele padrão, né, de tratamento de superfície, né. Ele tem descrições que são bastante genéricas, né, tá, que não te dão definições exatas ou numéricas, né, e se baseia muito na foto, né, muito na figura, né. E eles classificam vamos dizer assim, o padrão de limpeza vamos dizer assim, em ordem crescente de exigência. Então, SA1 é o brush-off, né? O SA2 é um jateamento completo, na tradução literal, né, que eles colocam, e o SA3 é o jateamento completo sem nenhum resíduo, né? Então, é o aço branco, né? Então, ele é crescente. E aí nós temos as normas, né, dos Estados Unidos, da MPP agora, que vamos dizer, eles foram elaborados para ser utilizado por trabalhadores da indústria de aço, né, por metalúrgicos, né? Então eles se criou uma cultura naquela época de se definir exatamente o que precisa. Então nós temos assim, né? As normas SSPC, elas são. Existe uma norma descritiva para o padrão e existe depois uma norma que te mostra a parte fotográfica, né, a figura. Então, por exemplo, você tem lá as normas, tem a SP2, SP3, SP11, SP15, e todos esses tratamentos que eu falei agora, que são tratamentos mecânicos, o padrão visual está na SSPC VIS3. Então, todos eles têm uma norma específica, né, onde só tem o descritivo e depois o padrão de superfície, o tratamento de superfície, para você ver na foto, ver o padrão, né, de fotográfico, ele está na VIS 3. Né? Então, essas normas são muito mais detalhadas, né, com definições qualitativas e quantitativas. Te define lá que você pode ter até 5% de manchas, ou não pode ter nada de mancha. Então, isso aí está tudo descrito. Os padrões visuais são auxiliares somente dos padrões descritivos, né? A ISO ela já bota muita responsabilidade na interpretação do padrão fotográfico, né? E eles fazem uma numeração um pouquinho inversa, mas é questão só né, acho que nunca quer ser igual ao outro, então eles fizeram ao contrário, né? Então, por exemplo, a NACE 1, NACE 2, NACE 3, NACE 4, o 5 é o melhor, né? Tá? Então, ao contrário. A gente vai ver mais para frente. Então, essa definição.
Em relação ao jato, ele nem sempre é possível. É o tratamento de superfície ideal, né? Que a gente sempre gostaria de estar indicando, mas não é possível. Até pela espessura do aço que vai ser utilizado muitas vezes, né? Você pode ter chapas com menos de 1 milímetro, e tiver um jateamento, ele vai te danificar, vai entortar essa chapa. Existem áreas restritas também, legislações ambientais, a gente não pode fazer um jateamento, né? Como pode ser com granalha, não pode gerar resíduo, né? Então tem locais onde é proibido, não, o jato de areia já é proibido há muito tempo, mas você fazer um jateamento em alguns locais é proibido porque ele gera poeira, né? Com granalha, inclusive. Tá? E aí tem áreas restritas, se você estiver falando, por exemplo, de fazer um tratamento em um transformador, numa subestação elétrica que não pode ter poeira, senão fecha o circuito, né? O que você tem que fazer? Opções alternativas com ferramentas mecânicas, tá? E hidrojateamento, se não for isso que eu falei, se não for uma parte elétrica, você pode usar hidrojateamento. Então, existem alternativas. O jateamento a Brasil é sempre o mais eficiente, é sempre o mais rápido, né? Que se consegue um melhor padrão, mas nem sempre é possível. Quando não é possível, você parte para as alternativas de ferramentas mecânicas, manuais. Hidrojateamento, a gente começa a falar de um sem número aqui de tratamento de superfície, tem tratamento de superfície por gelo seco, né? Inclusive no Brasil já tem até uma empresa que loca equipamentos para fazer jateamento com gelo seco, que é bastante interessante, ele não deixa resíduo nenhum, porque ele sublima, né? Então, pô, joga gelo, vai ficar água? Não, ele já imediatamente ele sublima e some, fica só o resíduo sólido do que ele está retirando, né? O hidrojateamento, a gente vai falar depois no final, não preciso, né, entrar muito no detalhe agora. Então, aqui a gente vai falar, para comparar, para entender essa definição dos dois, né? ISO e a MPP. Então, o padrão ST2, uma limpeza manual ou mecânica, ela não é manual, e nem o ST3 é mecânico, tá? Isso aí não existe. Os dois podem ser manuais ou mecânicos, ambos. A diferença é que o ST2, né, é um tratamento bem ruim, né? É um tratamento muito ruim. Ele é... Mas assim, é a diferença que existe aqui que você coloca, né? Só está escrito na norma, né, que é o ST3, ele tem que ser feito de uma forma minuciosa e rigorosa, mais minuciosa e rigorosa do que o anterior. Enquanto lá no ST2 ele não coloca nada. A superfície tem que ser raspada e tratada, né, manual ou mecanicamente com escova de aço. Embaixo você tem que fazer isso de uma maneira mais vigorosa. Mas não garante, né? Não especifica como é isso. Quando a gente começa a falar dos padrões, né, SP2, SP3 da MPP, que é SPC e NACE, né? Então a gente tem lá o SP2, que é compatível ao ST2, né, da ISO. Então a gente tem lá, é uma norma bastante descritiva, a SP2, ela determina o que tem que ser feito. E aí sim, a SP2, né, é definido pela norma, né, aquela que está no descritivo, que ela deve ser feita com ferramentas manuais. A SP2 é manual, né? Diferente do ST2, que pode ser ambos, né? Mas o padrão depois é o mesmo, se você for ver no visual. O ST3 da mesma forma, né? Ele é igual ao ST3 em relação à descrição, às fotografias muito próximas, mas assim, o ST3 também pode ser ferramenta mecânica ou pode ser manual. Se você estiver usando, for especificado um SP3 desse SPC, deve ser mecânico, tá? A SP15, que ela é uma norma que não está sendo muito utilizada ainda, né, no Brasil, não está sendo muito especificada, aliás, né? Mas é um tratamento mecânico comercial, né, que é inferior ao SP11, que a gente vai falar um pouquinho mais, e muito superior ao SP3. Por quê? Porque o SP15, assim como o SP11, ele exige que se tenha uma rugosidade mínima de 25 micrômetros, tá? A grande diferença do SP15 para o SP11, que são os melhores, né, que a gente está falando aqui, é que o SP15 você pode ter até 33% de manchas, né? Essas manchas podem ser até resíduo de carepa de laminação, né? Mas manchas, né? Tem que estar bem aderido. Enquanto quando você usa um SP11, né? Você tem que ter zero, né? Agora se permite até 5. Eu vou explicar melhor no próximo slide. Tá, então a gente tem essa diferença. Então nós temos um SP15 e um SP11, que é muito melhor do que o ST3, né? Tá? ST2 nem se fala, vocês vão ver para frente por quê. Só para complementar o que eu tinha falado para vocês, é que a gente tem 4 normas, né, de tratamento de superfície
mecânicos ou manuais, tá? SP2, SP3, SP15 e SP11. Todos eles são descritivos. Então, todas essas normas aqui da ANES, elas são descritivas. Elas descrevem como tem que ser o tratamento. Aí, quando você vai para o VIS3, que está o último, ele é o padrão fotográfico de todas elas, tá? Então, essa é a diferença. E a ISO não, tá tudo em um só no The Rusted Grade Book, ok? Outra curiosidade também, tá? Que a gente está falando muito de SP15, SP11, né? Agora, a ISO ela não tem padrões que sejam compatíveis com essas duas normas, tá? Da AMPP. Então, os tratamentos de superfície mecânicos ou manuais, né? Por lixamento, né? Ferramentas mecânicas, da ISO 8501 não chegam, né? Não tem nada perto do SSPC SP11 e SP15 que exigem que se tenha rugosidade. Essa norma, que a gente vai falar um pouquinho mais da SP11, ela foi revisada em dezembro de 2020, né, uma maneira bastante interessante. Antes nós tínhamos somente um nível, né, de limpeza no SP11, tá? E agora nós temos 3 níveis de limpeza. Ambos, quer dizer, os 3 ainda são muito melhores do que o SP15, tá? Anterior. Então, vamos dizer assim, a quantidade de manchas permitidas na limpeza, né, desses pits, a diferença é que ele vai variar de acordo com o nível do SP11. Então, se você tem lá o nível 1, por exemplo, você tem que ter uma superfície muito limpa, com zero, e não pode ter resíduo nos pits, né, nos fundos, nada, nem manchamento. O nível 2, você não pode ter o manchamento, né, e nos pits você pode ter traços, desde que bem aderidos, né? E aí eles criaram um nível 3, o level 3, que pode ter até 5%, né, desse manchamento, de resquício, né, de material bem aderido, né? A norma, ela vamos dizer, ele foi criado esse item 3 aí por solicitação de usuários, porque estava sendo muito difícil em algumas situações se conseguir, né, zero desse manchamento. Mas o que está estabelecido também nessa nova norma nessa revisão da norma, é que se não houver uma especificação, uma definição do SP11, né, por quem está indicando, o que ele está pedindo, se mantém o nível 2, que é o mesmo nível, né, que desde que foi criada a norma, ele se estabelece, tá? Somente com traços. Então, a SSPC SP11, ela foi revisada e agora ela nos dá a possibilidade de especificar 3 tipos, né, 3 níveis de limpeza, tá, gente? Aqui é o que eu tinha falado antes, né, para a gente comparar. Então, os 2 primeiros ali, ST2, né, vamos falar de cima. ST2 é o mesmo SP2 da SSPC, e o ST3, ele é o SP3 também da SSPC, tá? Veja a diferença, né, gente, ali, ó. Vamos pegar o último, que é o D, né? Compara um ST2 com o ST3 ali no grau de intemperismo D, que é o último. Cara, o ST2, ele é simplesmente impossível, né, da gente indicar a pintura em cima do ST2 e ficar tranquilos, não acho? Então, por isso que o ST2 praticamente ninguém indica, porque se você tem acesso para utilizar uma ferramenta, né, na área, você consegue fazer um ST3. Então, ST2 jamais, a gente não deve aceitar nunca, né? Tá? Principalmente por isso, se você tem acesso para fazer um ST2, você tem acesso para fazer um ST3. Né? A diferença é muito grande em relação ao padrão visual. Apesar de não estar descrito, não ter descrito isso, né, na ISO, mas, pô, se você vê um padrão visual, né, cheio de ferrugem que vai liberar, você já sabe que vai ficar comprometido. As ferramentas manuais, agora que a gente vai falar um pouquinho, né? Então, a gente tem aqui a utilização, né, até parece que são ferramentas, né, bastante rústicas, e são. Então, se a gente tem uma área, né, por exemplo, a área naval, dentro de tanques, né, você vai ter crostas de corrosão que você vai ter que tirar com um martelo, com uma tralhadeira, né? Então, é um material bastante rude, né? Mas é preciso para retirar a ferrugem. Então, a gente tem essas ferramentas manuais aí que são utilizadas quando você já tem um processo um pouco avançado de corrosão, né? Aqui um lixamento, né, com uma escova de cerda, né, pode ser de aço ou de cobre, né? Uma escova de aço, né? Bem melhor de se utilizar. A gente começa a falar de ferramenta mecânica. As rotativas, né? É muito utilizado também, ainda é bastante utilizado e tem o seu valor, as pistolas de agulha, né? O agulheiro.
quem já teve em obra, né, onde se usa o agulheiro, sabe o que é. Ele é bastante estridente, né? Ele é barulhento, ele treme a estrutura toda, mas ainda se faz necessário em alguns casos. Aqui é uma nova ferramenta, é uma mistura do martelete, né, com agulheiro. Não é nova não, né? Aqui no Brasil ele não está sendo muito utilizado, mas ele é um sistema que pode vir com uma cabecinha só, né? Ou vir com três, ele é muito eficiente, tá? Já bem bastante utilizado, né? Em obras fora, tá? Tem vários fabricantes. No Brasil eu não sei, sinceramente, se eu não vi ainda ninguém usando, mas já deve ter. Então, isso aí vem substituindo, ele é mais silencioso, tá? Ele tem, o impacto dele não é tão forte, né, para o usuário, que o martelete, né? E aqui eu não queria que é só dar uma ênfase aqui, é o seguinte, e nesse caso aqui, com essa lixadeira de disco, se a gente utilizar um disco cerâmico ou se a gente usar um flap, né, um disco flap, nós vamos conseguir fazer um SP15, um tratamento de superfície com 25 micrômetros de perfil de ancoragem, tá, gente? Então, quer dizer, muita gente, você tem aquele conceito que ST3, né? ST3 não cria perfil, não cria se você não quiser, se você não usar a ferramenta certa. Se você usar um disco cerâmico ou um flap, você vai conseguir fazer um SP15, que é um ST3 com perfil de ancoragem, tá? Então, é possível sim. Então, se você utilizar um disco cerâmico, né? Não vou passar as especificações aqui agora, porque eu não vai dar tempo, mas se precisarem eu passo para vocês. Então, a gente consegue fazer um ST3 com perfil sim, tá? E vamos criar o SP11, né? Aqui é mais um caso aqui pertinho também, os casos da Klabin, né? Utilizando um agulheiro ali do lado esquerdo, uma escova rotativa do lado direito e o agulheiro do lado esquerdo. Que também a necessidade do agulheiro, às vezes a gente não consegue ter acesso, né? Nessa foto do lado direito fica bem claro isso. Você não consegue ter acesso com outra ferramenta, você tem que usar o agulheiro, ele faz um trabalho. É melhor do que não fazer nada, né? Essa é a realidade. E a lixadeira também, né? Ela tem dificuldade de acesso dependendo do local. Desculpe. A gente tem ali nessas ferramentas mecânicas ainda do nosso lado direito, isso é uma ferramenta que parece mais uma britadeira, né? O tamanho, a quantidade de ferrugem, deteriorização que nós temos nesse ambiente, né? Que essa máquina aqui, ela é uma máquina bastante utilizada, só ela não. Talvez existam, se a gente usar outra metodologia, a gente consiga, né? Mas essa máquina aqui, foi a máquina lançada que começou todo o movimento do SP11, né? Então, ela tem essas cerdas, né? Então, ela chega a ter ela parece com um jateamento, né? Realmente parece com um jateamento abrasivo, comparável com a SA2, SA2,5, e ela é até mais rigorosa do que a SA2,5, né? A SA2,5, que nem eu falei, você pode ter até 15%, né? De manchamento, e aqui você não permite 5% a SP11. Então, essa máquina é boa. A única desvantagem que ela tem é a produtividade. Ela é muito lenta, né? Perto dos outros tratamentos de superfície. E uma escovinha dessa daí também é bastante cara. Então, ela tem vantagens e desvantagens, tem que ser utilizada com todo cuidado pela produtividade, mas a qualidade do substrato obtido por essa máquina aí realmente é um jateamento, tá? Muito bom. Aqui a gente tem uma foto disso, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, aquele AST3, isso aqui tá tudo na VIS 3, tá, gente? Então a gente tem o padrão A, né? O ASP2, um ASP3, depois a gente tem um ASP, né? 3PWB e depois um SP11. Então o SP11, que é daquela maquininha anterior lá, ele é muito parecido com o jato, tá? Esses manchamentos aqui é porque o aço utilizado já é um aço bastante envelhecido, né? Mas ele é um aço que aqui dá para ver como ele está muito mais limpo do que os outros, né? Então, aqui a gente já tem uma condição C, na verdade a diferença dos dois aqui é uma condição A e aqui a condição B com cordão de solda, tá, gente? São situações diferentes, né? Tá? Isso aqui já é uma situação prevendo manutenção, né, em obras, né? Não seriam obras novas,
mas tudo dentro do padrão visual da SSPC, dentro desse livrinho aqui, ó, do lado esquerdo, abaixo, que é o VIS 3. Né? Partindo para o jateamento abrasivo, gente, que tá, a gente tem 12 minutos aí, então, falando rapidamente aqui, então, a gente vai falar do SA1, SA2, SA2,5 e SA3, que são os padrões mais utilizados, que a gente mais ouve, né, ou que a gente sempre coloca em especificações, ou que nós recebemos especificações que os contêm, então, geralmente SA2,5, SA3, SA2 não aparece muito, né, aqui exatamente como descreve a ISO, tá, então, SA2 tem carepa de eliminação, ferrugem, matéria estranha, mas aqui, se vocês olharem, aqui ou olharem no The Rust Grade Book, vocês vão ver que não existe uma definição, né, em relação à quantidade, né, que pode ter ou pode não ter. Então, ela fica muito, muito interpretativa, ela põe muita responsabilidade sobre a interpretação das figuras, das fotos, tá? Aqui a gente tem, né, a SSPC VIS1, tá? Que eu coloquei aqui tá do lado esquerdo, que é o padrão visual, né, para jateamento abrasivo da SSPC. Tá? Eles têm um trabalho muito bom no Blast Journal, tá? .com, tá até o endereço aí embaixo. Isso aí não é muito novo, né? Isso é de 2017, acho 2018. Mas é bem interessante, né? E ele compara exatamente isso, os padrões, o padrão visual da ISO, que eles consideram o principal, né? Tanto que a descrição é bem superficial, né? E comparam os padrões americanos, onde existe um descritivo bastante forte, onde ele estabelece tudo, e o visual, que só serve de orientação. Então, a gente vê ali que nas nossas tabelas, né, vamos dizer assim, tabela de similaridade, sempre nós vamos ver o SA2,5, né, comparado com o quê? Com o SP10, né, ou com o NACE 2. Esse é qualquer tabelinha, né, que vocês virem aí de comparação de norma, tá lá o SA2,5 com o SP10. Porém, o SA2,5, né, ele está ali como, ele permite até 15%, mas não permite 15%. Isso aí você pega o padrão visual da ISO e faz uma análise daquilo lá, então, essa análise, ela nos conclui que o padrão visual da ISO, SA2,5, ele tem 15% de manchamentos de manchamentos de sombra, tá? Então, ele tem 15%, olha o número. Enquanto o SP10 da NACE, ele tem só, o SP10 da SSPC, desculpa, né, MPP, tem 5% só. Então, visualmente, o padrão SP10 é muito melhor do que esse A2,5, tá? É isso é esse trabalho desse Blast Journal, ele conclui. Na verdade, se vocês olharem os padrões, é exatamente isso. Então, o SA2,5, ele fica entre um SP6 e um SP10, tá? Aquilo que eu falei para vocês, essa tabelinha padrão, né, que a gente tem lá, de comparando o SSPC com o ISO, CIS e com a NACE, né? Então, a gente tem lá o SA2,5, ali todo mundo crava, né, que é o SP10, né? Todo mundo crava que é o SP10, mas não é. Ele é um pouquinho, assim, ele deixa a desejar, né? Aqui a gente tem uma comparação, né, na primeira coluninha ali a gente tem o grau de intemperismo, né? E do lado um SA2,5, que é o que a gente vai comparar com o SP10, tá? Nessa próxima foto dá para ver melhor. Os dois, né, têm coloração diferente, e aqui até acho um alerta, né? Esses padrões visuais, por isso que eu tenho a tendência a concordar muito mais, né, com a maneira como os americanos se colocam, né, em relação a isso, porque aqui na SSPC esse padrão visual é somente para você, ele é orientativo, né? Ele te ajuda, ele não define. Enquanto a ISO você precisa dele para liberar. Só que assim, quem que libera uma peça de jato colocando o padrão do lado, né? Padrão fotográfico? Será um padrão de cor, né? Então tem que tomar cuidado, tem que ter sempre bom senso. Então a melhor maneira seria se a ISO também definisse percentual, né? Tá? Então, se você for analisar o SA2,5, ele tem 15%, né, de manchamento, tá? E de sombras, enquanto o SP10 é 5%, tá? Apesar das cores diferentes do jateamento, tá bom? Aqui uma tabela também, ela está em inglês, até peço desculpa para vocês, mas é só para mostrar para vocês aqui que tem tem um hiato aqui também deixado pela ISO, né?
em relação a esses padrões de jateamento, que é o seguinte, a gente sai do SA2 direto para o SA2,5, né, quando a gente fala da ISO. Então, a gente sai de algo que teria, né, teoricamente, 30% mais ou menos de manchamento, né, ou de sombras, tá? E partimos para um que tem 5, né? E a SSPC, a NACE, eles têm uma SP14, gente, que é algo que é o meio termo, e a ISO, ela não quis fazer, foi até convidado a participar disso, né, para eles terem a equivalência em todos os padrões, eles não quiseram, porque eles consideram que a SA2,5, né, mesmo tendo 15% no padrão fotográfico, né, de manchamento, ele estaria atendendo tranquilamente e eles não fizeram. Então, a gente tem uma opção a mais quando a gente fala de padrões, né, da MPP, né, diga-se, né, SSPC e NACE. Aqui agora a gente fala sobre perfil de rugosidade, tá? De uma certa maneira a gente vai falar isso de novo, tá? Essa semana ainda, então vou passar um pouquinho rápido. A gente tem aqui um perfil de rugosidade, né? Obtido, né? Aqui obtido por uma granalha esférica e embaixo, né? Por uma angular. Tá? Abaixo ali vocês podem ver, a gente tem tem dois quadrinhos ali, tem o perfil arredondado, né? Que é o do lado esquerdo abaixo, e do lado direito a gente tem o angular. Então existe esse aí é um aumento de 2.000 vezes, se eu não me engano, tá? Duas fotos de baixo. Então existe uma diferença bastante grande, né? Mais para frente a gente vai ver como é que é, por que isso é importante, tá? A gente vai falar de perfil de ancoragem, de densidade de perfil de ancoragem. Antes disso, é bom a gente entender que o que a gente vê na maioria dos casos, quando a gente está fazendo a leitura, é uma rugosidade RZ, que é uma média, né? Tá? A gente vai ter lá 5 vales e 5 picos, você vai conseguir uma média, mas ela pode ser obtida também, né? Você pode fazer uma rugosidade RA e RY, são vários cálculos diferentes, várias maneiras diferentes de calcular a rugosidade, elas são diferentes, né? O mais usual é a gente usar uma média aritmética entre picos e vales, você vai fazer uma média e vai chegar lá. Não tem nenhuma norma ainda que estabelece a densidade do perfil de ancoragem, que é isso que a gente tá vendo aqui, tá, gente? Então, o que nós temos aqui? Ali nesse quadrinho também em inglês, tá? A gente tem de 40 a 75, né, de micrômetros, RZ. Na parte de cima ali, né, a gente tem um perfil obtido por uma granalha angular, né? E embaixo a gente tem um perfil obtido, né, por uma granalha esférica. A densidade que está nos dois quadrinhos ali do lado direito, vocês podem ver que ela é muito maior quando você usa uma granalha angular do que quando a gente usa uma granalha esférica, né? Isso aqui também tem um problema, né, que geralmente a granalha esférica, ela acaba deixando resíduo, tá? Acaba deixando resíduo de granalha, de carepa, e a gente acaba não vendo, tá? Então, também é algo que a gente tem que levar em consideração. Aqui são algumas maneiras de se medir perfil. Na primeira foto, em cima ali, eles são uma maneira pouco utilizada aqui, né? Tanto que a nossa assistência técnica, nós nem temos, né, isso aí, que são os perfis de comparação, são todos eles comparativos, né? Então, a gente tem um lá que é da ISO, tem um do meio, nessa foto ali, que ele é um padrão comparativo da KTA Tator, né, dos Estados Unidos, e nós temos um outro da ISO também. Esse da fotografia em cima, esse que está mais na parte inferior, você coloca essa roseta em cima do jato e compara, tá? Às vezes até usa com uma lente, né, e faz, e também você usa o teu tato para saber se ele é coarse, se ele é fine, né? Então existe e funciona, gente, funciona. Apesar de parecer que não, ele funciona. A gente já fez alguns testes comparando com o rugosímetro e chega perto, tá? Então, é a maneira que se tem de fazer. Do lado direito ali, a utilização da fita, né? Na fita em um paquímetro, muito utilizado também na indústria de tubulação, eles usam bastante essa rugosidade, tá? Com a fita. A gente tem aqui um exemplo, né,
a esférica, né, do nosso lado esquerdo e a angular do lado direito, e no meio nós temos uma mistura 1 para 1, né, da 330 com a G18, tá? Que é o que muita gente utiliza, né? Tá? Muitos fabricantes, muitos clientes nossos utilizam. Se usar só a angular, você vai ter um consumo muito alto, né? E se usar só a esférica, você vai ter um consumo menor, mas um perfil não vai estar tão bom assim. Que a gente tenha tamanho, né, variação. Aqui a gente tem uma tabela que nós vamos ver também na próxima, tá, gente? No próximo módulo a gente vai falar, já falamos bastante sobre eles, as granalhas. E aqui a gente tem falar um pouquinho sobre sais, tá, a contaminação. Então a gente tem esse trabalho aqui, nós participamos, né, de um evento onde foram apresentados esses números, então tamanho e importância dos sais solúveis. Então a gente tem aqui teor de cloretos, né, com menor, com 2 microgramas, com 10, né, e embaixo ali com 20 microgramas. Então, a diferença que se obtém, né, de corrosão é muito grande. Por isso, a importância, né, que se dá do controle dos sais solúveis. A formação de bolhas também é muito grande, né? A gente pode ver ao lado também a mesma comparação, ao invés de ser corrosiva, é a formação de bolhas, tá? E aqui nós temos, né, todo o equipamento que nós temos disponível, que a gente considera importante, todo assistente técnico tem o seu, que é fazer o controle pelo método de Breslin, né? Então, na verdade, você acaba colocando, né, na seringa, dentro desse PET, né, ali, é uma câmara, fica uma câmara, você coloca a água, aí faz uma massagenzinha ali, depois tira essa água e coloca no equipamento, né, para medir, através de condutividade, qual que é o teu grau de salinidade naquela superfície. O hidrojateamento, né, está caindo um pouco em desuso, né, pela liberação da própria Petrobras, vamos dizer assim, para a utilização do jato úmido nas plataformas, né? E também porque nós temos aí, vamos dizer, vai vir uma nova leva, né, de FPSOs aí que vai utilizar produtos ricos em zinco e não vai utilizar produto 2680, que é para superfície molhada. Então, o hidrojato vai ter ele está começando a cair um pouquinho em desuso, tá? O grande problema do hidrojato que a gente tem aqui, né, apesar de todos esses padrões aqui, ele está no que nós chamamos aqui de flash rust. Tá? Então, o que acontece? A gente tem até nos nossos boletins técnicos existe lá, né? Por exemplo, o nosso Revran NVC WST, ele está lá, ele pode ser aplicado até grau M de flash rust. O problema é assim, como é que o que é M de médio, L, né? O que é M, o que é L? Então não existia, quer dizer, não existia. A gente não tinha ainda, né, apresentado aqui, mas isso aí já existe há um tempo. Existe como você medir isso, né, de uma maneira bastante simples, que é esse brush cloth test, né, para você fazer. Então você tem lá você tem que usar uma trincha com série de nylon de 4 milímetros, um pano branco, esfregar tantas vezes na superfície e você vai obter, né, um resultado. Aqui a gente tem o que é leve, o que é médio e o que é heavy ou light, né, que são esses padrões aqui estabelecidos em norma. Então, não existe mais o empírico, eu acho que aqui é leve, eu acho que aqui é pesado, né, tá? Então, hoje fica bem fácil, né, de colocar para vocês por que a gente coloca grau M nos nossos boletins técnicos e não coloca L, porque é feito sempre isso é uma maneira de a gente conseguir medir, tá? É dessa maneira que se mede o grau do flash rust. Ok, pessoal? Acabei passando aí 2 minutinhos no tempo, agradeço aí